Bom dia a todos. Bom dia. Graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Como o Noeli acabou de orar, realmente hoje é um dia muito especial. É o dia que nós atribuímos ao dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. E esse dia, irmãos, mudou todas as coisas. Inclusive o fato de hoje estarmos aqui, de podermos cultuar o Senhor juntos, com alegria, festa, com vida, tudo isso porque Ele morreu, mas no terceiro dia pela manhã Ele ressuscitou. Amém? Isso nos enche de alegria. Hoje à noite estaremos celebrando então esse dia, tá bom? Espero que você possa estar com a gente, também celebrando a ceia do Senhor, celebrando ao Senhor, festejando, agradecendo a Ele, porque um dia, a gente não sabe qual exatamente, mas hoje é o dia que se comemora. Ele ressuscitou dos mortos. Amém? Queria te convidar a abrirmos o texto que está em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Vamos ler os versículos desse capítulo, seguindo a nossa série de mensagens nesse importante livro. Creio que também o Senhor tem coisas importantes para tratar conosco nessa manhã. Primeiro livro de Samuel, vamos ler todo o capítulo 24, não é tão grande. Então seguiremos. O título da mensagem da nossa reflexão hoje se chama Vencendo as Tentações do Deserto. Esse é o nosso título. Acho que é um título oportuno, né, para todos nós. Vencendo as Tentações do Deserto. Então, capítulo 24, primeiro livro de Samuel, diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você meu filho, Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi.
Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez o seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás no céu, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Graças te damos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso como todos os domingos, hoje com uma dose especial, porque é o domingo da ressurreição, é o domingo em que as trevas foram dissipadas, é o domingo em que o silêncio, Senhor, acabou, porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Senhor, por esse dia tão glorioso. E aqui diante de nós, Senhor, diante da tua palavra, nós clamamos e rogamos pela tua instrução, pela tua iluminação, pela glória do seu poder. Fala conosco, Senhor, nessa manhã de domingo. Encontra-nos, Senhor, em nossas dores. Encontra-nos, Senhor, no meio dos nossos desertos. E fala aos nossos corações, para que teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o título que vamos pensar é esse: Vencendo as Tentações do Deserto. Há dois domingos atrás, a gente trouxe um tema que foi o Deus que nos leva ao deserto. Ao mesmo tempo que nos leva, também nos livra. E nós vimos ali, junto com isso, junto com essa diferença, vimos as semelhanças entre Davi e também o Senhor Jesus. Primeiro que deserto é um tema recorrente na Bíblia Sagrada. O povo de Deus vai para o deserto. Os profetas de antigamente, como Elias, por exemplo, também vão para o deserto. Moisés é forjado 40 anos no deserto, antes de passar mais 40 anos com o povo no deserto. O próprio Senhor Jesus vai passar 40 dias no deserto, sem comer, sendo tentado pelo diabo. Então a gente viu que esse padrão bíblico, né, o deserto é muito mais do que um lugar geográfico, muito mais do que um lugar de escassez. O deserto é a sala de treinamento de Deus. É o lugar pelo qual todo servo de Deus precisa passar para então alcançar a maturidade espiritual, crescimento espiritual e então poder ter acesso às bênçãos que Deus tem reservado para nós. A gente falou naquela ocasião que o deserto é o que separa o Egito da Terra Prometida, por exemplo. Ou no caso de Davi, é o que separa a unção do trono. A gente disse que se Davi saísse da unção e assumisse o trono, provavelmente ele teria perecido. Mas não, o Senhor tem algo diferente para ele. E aí, ressaltando essas semelhanças com todos esses personagens bíblicos, sobretudo com o Senhor Jesus, hoje eu quero estreitar um pouco mais isso. Quando a gente fala de vencer as tentações do deserto, a gente lembra logo dele, nosso querido Senhor Jesus. Jesus, ainda antes, muito perto de iniciar o seu ministério, ele é tirado então daquela cena maravilhosa que é o batismo, onde a Trindade reunida e a voz do próprio Deus diz: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Mas o texto diz que logo após esse culto, vamos chamar assim, um culto maravilhoso, o próprio Espírito de Deus leva e conduz o Senhor Jesus ao deserto. Ali, você lembra muito bem da ocasião, Jesus é tentado no deserto. Rapidamente, só para a gente poder caminhar e entender depois as tentações de Davi, Jesus foi tentado de 3 maneiras ali no deserto. 3 maneiras. Você lembra, a primeira tentação é quando o diabo vira para Jesus e diz: você não está com fome? Então, você tem o poder de transformar essas pedras em pães. Estou parafraseando, né? E aí, então, alimente sua fome. A primeira tentação, então, resumidamente, a gente entende como que o diabo dizendo para Jesus: seja você mesmo a sua própria provisão. Em outras palavras, você tem condições suficientes para resolver os seus próprios problemas. Basicamente o que se diz hoje, né? Você não precisa de ninguém, muito menos de Deus. Para que esperar mais 2, 3, uma semana para que você seja alimentado? Vai lá, resolva o seu próprio problema. Seja você mesmo a sua provisão. Aí, Jesus, obviamente,
usa a escritura, combate o diabo, mas vem a segunda tentação. A segunda tentação, o diabo coloca ele no alto de um monte, aponta para o abismo e diz, olha, salta daqui, se você é o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. A segunda tentação, ela tem um caráter extremamente identitário. Quando o diabo coloca, e ele começa a frase dizendo, se tu és o Filho de Deus. O diabo aqui está reconhecendo, como ele vai reconhecer em outros lugares. Ele, de fato, é o Filho de Deus. Mas o ponto aqui do diabo é colocar o Senhor Jesus em dúvida. É fazê-lo duvidar de quem realmente ele é. E duvidando de quem ele é, como se o diabo dissesse assim, olha só, se você realmente for o filho de Deus, olha só, então mal nenhum poderá te acontecer. Ou seja, se você pular daqui, os anjos vão te salvar. Mas a gente sabe que a história não é essa. O caminho da redenção passa pelo caminho da dor. E Jesus, mais do que qualquer outro antes dele ou depois dele, vai sofrer, sobretudo na via dolorosa, por cada um de nós. E ele continua sendo o Filho de Deus. Então o diabo não conseguiu plantar essa dúvida no coração de Cristo. Mas a última tentação é talvez a que mais se assemelhe ao que Davi vai enfrentar aqui hoje. Que é basicamente escolher o caminho mais fácil. Satanás coloca ele no topo, no pináculo do templo, aponta para todos os reinos da terra e diz, olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Em outras palavras, o que o diabo está oferecendo para Jesus é exatamente o que Jesus veio buscar. Jesus veio para ser, então, o salvador do mundo e o governante, o rei de todo o mundo. O que o diabo está propondo para ele aqui é exatamente o que você veio buscar, mas com um caminho muito melhor e muito mais fácil. Aqui não tem cruz, aqui não tem chicotes, aqui não tem traição, aqui não tem frustrações, aqui não tem isso. Aqui tem facilidade. Eu posso encerrar todo esse processo. Lembra? Jesus está começando o ministério, então só daqui a 3 anos ele vai concluir. Só daqui a 3 anos, no domingo pela manhã, ele vai ressuscitar. A obra estará completa. Mas, irmãos, até o domingo da ressurreição, você conhece a história de Cristo. Muita dor, muito sofrimento. É óbvio, graças a Deus por isso, nosso Senhor Jesus, sem pecado, Cordeiro de Deus, sem mancha, ele repreendeu o diabo, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus não escolheu o caminho mais fácil. Então, irmãos, eu começo com essa pequena introdução para mostrar para você que o Senhor Jesus enfrentou esse tipo de tentação. Davi vai passar por algo muito parecido agora. Para quê? Para provar uma simples tese, de que todos nós, se estamos ou estaremos no deserto, enfrentaremos os mesmos tipos de tentações. Os mesmos tipos. Então a gente precisa olhar tanto para o Senhor Jesus quanto para Davi aqui, prefigurando o Cristo que viria. Ainda o Davi, não o filho de Davi, mas nos ensinam a como vencer as tentações no meio do deserto. Então eu queria a sua atenção. Vamos voltar ao texto. Deixe sua Bíbliazinha aberta. Nós vamos usá-la hoje. Eu vou dividir o texto de 1 Samuel 24, nosso tempo aqui, em 4 partezinhas, muito simples, para a gente compreendê-lo. E então, no final, a gente vai ver como Davi enfrentou 3 tentações também, 3 tentações, e ele venceu essas 3 tentações. E com isso, nós aprenderemos algumas lições, tá bom? Em primeiro lugar, os versos 1 e 2, a gente vê que Davi está em desvantagem. Veja, irmãos, o nosso texto é muito dinâmico. Né? A gente saiu há pouco do capítulo 23 e lá você viu que Davi recebeu um grande livramento. Saul estava a um fio de cabelo, se é que podemos dizer isso, de encontrar Davi, matar os seus homens e capturá-lo, e sabe-se lá o que Saul faria com ele. Você lembra que na ocasião, Saul está com o seu exército de um lado de um rochedo, de uma montanha rochosa, e Davi está do outro lado, e provavelmente uma bifurcação ali na frente. Ao ponto que antes disso acontecer, Deus envia um mensageiro dizendo, Saul, estão atacando, os filisteus estão atacando, e você precisa voltar. Naquele momento, Saul dá a meia volta, vai enfrentar os filisteus. Então, o nosso texto começa exatamente quando Saul terminou de derrotar os filisteus, né? E agora ele retorna para perseguir Saul. Então, se Davi estava a um fio de ser capturado, irmãos, agora a coisa piorou ainda. Por quê? Porque diz o texto que quando Saul volta, Saul reúne 3.000 dos seus melhores homens. Isso ainda não tinha sido feito. Tá? Saul também a gente tem visto que ele tem uma espécie de rede de informantes, espalhados inclusive pelo deserto.
É a segunda vez de várias ainda que haverá, em que homens, pessoas da região, vão até o rei dizer para ele, olha, eu sei onde está Davi. Primeiro Davi estava em Zif, no deserto de Zif, ali nas regiões de Judá. Agora Davi está em En-Gedi. Então, enfim, ele tem uma rede de informantes, ele tem 3.000 dos melhores homens, um exército treinado, experimentado. Né? Ele tem todos os recursos para caçar e capturar Davi. E Davi, coitado, Davi tem 600 dos piores homens que alguém poderia encontrar pelo meio do caminho. Na melhor das hipóteses, fugitivos, marginais. A gente não sabe nem o que esses caras fizeram, né? Mas estavam lá escondidos numa caverna. Davi encontrou esses homens, treinou eles, participaram de uma batalha, você lembra, né? Libertando o povo de Keila, e está aí, né? Pelo deserto, sem provisão, na escassez, enfim, com todas as dificuldades que você pode imaginar. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o verso de número 3 vai dar uma guinada na situação. Vai dar uma virada, irmãos, de 180 graus. Veja bem, em segundo lugar, eu diria, Davi está agora em posição de vantagem. Ele estava em desvantagem, agora ele assume a vantagem, ele assume, então, o controle da situação. A partir do verso 3, diz o texto que, né, por alguma razão, Saul deixa o seu exército, deixa suas armas, e de forma vulnerável, num terreno extremamente perigoso, ele entra numa caverna e vai lá fazer suas necessidades. Como se estivesse dentro do palácio. Olha, alguém me avisou, né? Não acreditei. Não tem problema. Dá para continuar. Amém. Pega um pano para mim, para a gente colocar aqui. É a tentação, irmão. Isso aí, só Jesus. Tem um paninho aqui. Bom, continuando. Então, não sabemos por que razão o pastor derrubou o copo. Acontece. Também não sabemos por que razão Saul entrou naquela caverna e aí, enfim, ficou extremamente vulnerável. Não sabia, mas Davi estava ali com provavelmente uma parte dos seus homens, talvez não todos, mas com certeza para fazer frente e fazer total oposição a Saul. Saul estava com sua vida agora em total risco e perigo, porque o seu principal adversário e inimigo estava ali, dentro da caverna, esperando por ele. E então, irmãos, a gente começa... Obrigado. Depois a gente edita aí, cadê? Bom. Nenhum equipamento foi danificado. Deus é bom. Isso aí. Amém. Bom, então Saul agora está vulnerável e Davi tem a oportunidade de matar Saul. Como se não bastasse isso, mais uma vez, irmão, você precisa tomar nota dessas coisas, porque mais uma vez, esses soldados que eu falei, esse exército duvidoso de Davi, vai aconselhá-lo de novo. E aí você lembra, eles vão dizer o seguinte, é este o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. É provável, irmãos, os teólogos vão dizer que realmente é provável que Deus tenha falado isso. Embora a gente não tenha esse registro exato do que eles estão falando aqui, é provável que Deus tenha falado isso. Mas eles lembram na hora oportuna, na hora em que o rei está lá, vulnerável, é como se ele dissesse assim, olha, você está com a faca e o queijo na mão, Davi, está esperando o quê? Vai lá, rapaz, chegou o dia. É o dia da sua vitória. Olha, parece até, né? Alguma igreja falando isso. É o dia da sua vitória, irmão. Vai lá e arrebenta. Mas não. Davi age primeiro com cuidado, né? E antes de matar Saul, ele arranca um pedacinho do pano de Saul. Provavelmente ali, talvez para, não sei, para colocar um medo, um pavor no coração de Saul, para aterrorizá-lo. Mas quando ele faz isso, o texto diz que ele sente um remorso no coração. O coração, literalmente aqui no hebraico, significa que o coração de Davi foi ferido por causa dessa atitude. É como se alguém tivesse enfiado um punhal no seu peito. E aí, naquele momento, ele então volta para o centro da vontade do Senhor. E aí ele lembra, estou lidando com o ungido do Senhor. E é exatamente o que ele vai dizer. Ele repreende seus soldados, né, e ele diz, olha, ninguém levantará a mão contra Davi. Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna. E aí, ele liberta Saul. Saul vai em direção à caverna. Aqui, o teólogo Robert X. Holme Jr. vai dizer o seguinte, esse uso dos termos, destaca a ironia da cena. Davi tem motivos para considerar Saul seu inimigo e feri-lo mortalmente. No entanto,
se recusa a fazê-lo, pois não o vê como adversário. Esse texto é cheio de ironias, essa aqui é a primeira delas. Saul vai chamar e tratar Davi como seu inimigo o tempo todo. Mas quando Davi tem a oportunidade de tratá-lo como inimigo e botar fim no assunto, irmãos, acabava ali. Acabava. Se o ungido do Senhor, se o rei que está no trono morre, o próximo precisa assumir. Dificilmente alguém se oporia a Davi. Davi com certeza chegaria no trono, mas ele chegaria no trono não antes sem ter as suas mãos sujas de sangue. Então não é isso que ele faz. Pelo contrário, ele reconhece: esse homem ainda é o ungido do Senhor. Sabe o que isso significa literalmente? Quando Davi diz que Saul ainda é ungido do Senhor, ele está dizendo, e o contexto vai deixar isso claro, ele está dizendo o seguinte: olha só, por alguma razão, Deus colocou esse homem lá no lugar onde ele está. Por alguma razão, embora o povo tenha escolhido um rei, mas é Deus que escolhe Saul para ser rei. E quando Deus escolhe, Deus chama Samuel, seu profeta, e coloca ele para ungir Saul. Então, em outras palavras, Davi entende aqui que por mais perverso que Saul seja, por mais distante que ele esteja da palavra de Deus, da vontade de Deus, foi Deus que levantou aquele homem. Em outras palavras, Deus é aquele que levanta e faz cair, como disse o Cântico de Ana no início desse livro. Então, Davi reconhece uma lição muito simples. Foi Deus que levantou ele, então é Deus que vai fazê-lo cair, não eu. É isso, quando todas as vezes que ele chamar Saul de ungido, isso não é uma coisa tão boa assim para Saul, porque Davi está dizendo exatamente isso. Deus o levantou? Calma, Deus vai fazê-lo cair. Eu abro um parênteses aqui, irmãos, bem rápido. Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de umas coisas desconfortáveis que aprendi ao longo da minha caminhada cristã. E aí eu preciso dizer isso aqui como um parênteses, tá? Anota isso aí, mas é um parênteses da mensagem. Quando a gente fala, irmãos, de não atacar o ungido do Senhor, de não derrubar o ungido do Senhor, a minha mente já retoma algumas frases importantes de líderes cristãos, que criaram uma espécie de foro privilegiado para os ministros cristãos, principalmente os grandes líderes de igreja, e por aí vai. Irmãos, isso nada tem a ver com o texto que estamos estudando aqui. Esse texto não confere uma espécie de blindagem especial para que esses líderes continuem no poder, continuem pregando, continuem servindo a ceia, continuem cuidando do rebanho do Senhor, mesmo tendo cometido pecados graves e ensinando heresia para o povo. Pelo contrário, a Escritura explica a própria Escritura. A Escritura nos dá subsídio suficiente para julgarmos as profecias, discernirmos os espíritos e mais, ficarmos atentos aos falsos profetas e, se preciso for, combatê-los, removê-los de lá. A nossa própria igreja, nossa denominação tem sistemas, mecanismos para que isso seja feito. Se o pastor começar a sair fora daquilo que ele precisa ser, da linha que ele precisa seguir, a igreja tem o direito, tem o dever, eu diria, não só poderia, mas deveria fazer tal coisa. Então, o que Davi faz aqui não é uma espécie de blindagem especial sobre Saul. Pelo contrário, o caminho que ele vai seguir é pior ainda para Saul, porque ele vai entregar ele na mão do Senhor. Ele vai dizer assim: eu só não vou fazer justiça, porque a justiça pertence ao Senhor. Eu só não vou matar ele, porque o Senhor vai matar ele lá na frente. No capítulo 26 ele vai dizer exatamente isso. Então, é assim que nós entendemos esse texto. Amém? Então, seguindo, depois desse breve parênteses. Vamos lá. Terceiro lugar. Então, dos versos 8 ao 15, Davi, com a faca e o queijo na mão, o que ele faz? O contrário do que esperávamos. Davi se humilha e confia no Senhor. Ali vem, depois que Saul sai, ele dá aquele grito, aquele brado, Resumindo a história, Davi então prova para Saul, de forma prática, como uma espécie de teatrinho. Tá aqui, Saul, tá aqui, rei, a ponta do seu manto. Se eu cortei o seu manto, eu poderia ter cortado sua garganta. Por que eu não fiz isso? Porque eu não sou teu inimigo. Eu não ofereço nenhum perigo para o Senhor. Pelo contrário, eu estou aqui para servi-lo. Eu sou um servo seu. E uma coisa digna de nota nesse trecho são as formas de tratamento que Davi usa aqui. Davi vai chamar, só nesse trecho, tá? Davi vai chamar Saul de rei 4 vezes. Por 4 vezes, Saul usa a expressão, meu rei. Quando Saul usa essa expressão, ele, de novo, está reconhecendo a autoridade de Saul e está dizendo, eu sou ungido, mas você ainda é o rei que está no trono. Eu reconheço a autoridade. Segundo, ele vai chamar por 2 vezes Saul de meu senhor. De novo,
autoridade. Tá? Você é meu Senhor, eu sou seu servo. E depois ele vai falar ungido do Senhor, aqui uma vez, mas ao longo desse texto do próximo, 6 vezes Davi vai chamar Saul de ungido do Senhor. E por último, aí vem uma saudação inusitada, uma coisa que a gente é pego de surpresa. Ele chama Saul de meu pai. No capítulo 23, Saul chamou Davi de meu inimigo. Davi chama no capítulo 24, Davi chama Saul de meu pai. E a gente vai ver que essa simples saudação vai comover o coração de Saul. Porque, veja, aquele que está sendo perseguido, aquele que está fugindo, humilhado, ele reconhece, ele diz, você é meu pai, você é como um pai para mim, né? E por isso eu te respeito. Então, Davi denota aqui autoridade, mas também intimidade. Só que apesar de tudo isso, esse clamor de Davi termina com aquilo que eu falei para vocês. Davi termina, embora mostrando para Saul que ele não era o que Saul pensava, Davi termina colocando Saul nas mãos do Senhor. Veja o que diz o verso 12 e o 15. O Senhor julgue entre mim e ti. Veja, vingue ele os males que tens feito contra mim. Isso vai acontecer, irmãos. 15. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Davi não mata Saul, mas ele entrega ele na mão do Todo-Poderoso. E quarto e última parte do nosso texto, aí vem então a parte de Saul. Como é que Saul responde a isso? Saul responde de forma extremamente emocionada. E Saul tem aqui o que eu chamo de um lapso de remorso. Eu tive dificuldade de criar uma nomenclatura para isso, porque eu confesso que eu não consigo classificar o que aconteceu aqui. Eu não consigo. Em princípio parece um arrependimento. Se você tomar nota aqui, a gente não tem tempo, mas se você investigar esse trecho que vai dos versos 16 ao 21, você vai ver que parece que Saul está arrependido. Parece, veja, eu vou ressaltar aqui 7 coisas para você. Primeiro, Saul chora em voz alta. Então, tem lágrimas aqui. Não que a lágrima realmente signifique tudo, mas, veja, ele está emocionado. O cara me chamou de pai. Segundo lugar, ele se emociona com o fato de Davi ter chamado de pai. Terceiro, ele reconhece a profecia de Samuel. Eu vou refrescar a sua memória. Lembra quando Samuel destituiu o trono das mãos de Saul? Saul agarrou o manto de Samuel, o manto de Samuel rasgou. Quando o manto dele rasgou, Samuel desferiu uma profecia contra ele. Falou assim, olha, como se fosse isso, né? Assim como meu manto está rasgado, Deus acabou de rasgar o seu trono. Rasgar o seu trono. O seu trono está rasgado. E ele, olha só essa frase, e ele entregará o seu trono para alguém que é melhor do que você. Essa frase, irmãos, indica que o próximo rei, o sucessor, seria alguém melhor, mais piedoso, mais honesto, mais justo do que Saul. E aí Saul diz exatamente essa frase, no verso 17, você é mais justo do que eu. Em outras palavras, ele está falando, olha, aquela profecia lá, eu encontrei o camarada. É você mesmo, Davi. Estava enganado. Então veja, parece que ele está se ajeitando. Quarto, reconhece a vontade de Deus. O Senhor me entregou em suas mãos. Então agora não foi só você que teve essa oportunidade de me matar, mas o próprio Deus fez isso comigo. Então, olha. Quinto, ele abençoa Davi. O Senhor o recompense pelo bem que você fez. Sexto, reconhece o reinado de Davi. Isso aqui é a coisa mais grave. Para ele reconhecer o reinado de Davi, ele tem que reconhecer a sua própria queda. E aí ele diz, agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. E aí termina em 7º lugar pedindo para que Davi poupasse a sua família. No verso de número 21. Então veja, irmão, parece aqui claramente que Saul se arrependeu. As coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, o tempo do deserto acabou, Davi está feliz, não precisei matá-lo, viu, pessoal? Viu? Um pequeno teatro, eu ganhei o coração do rei, eu comovi ele. Irmãos, não é isso que acontece. Por que eu não posso chamar isso aqui de arrependimento? Mesmo isso aqui tendo quase todas as provas de que Saul se arrependeu. Por quê? Porque ele não mudou. Por isso eu disse, arrependimento não é só lágrimas, arrependimento não é só palavras sendo jogadas ao vento, arrependimento é mudança de vida. Lembre-se disso, o arrependimento muda pessoas e as pessoas mudam as situações. Uma pessoa que foi de fato arrependida e ela se arrependeu,
ela então vai mudar o quadro. O que deveria acontecer após o arrependimento de Saul? Davi, venha comigo para a minha casa, porque agora você será aceito em minha casa, e mais do que isso, nós colocaremos você no trono. Era isso que Saul deveria ter dito, mas não é assim que o texto termina. O verso 22 termina de uma forma estranha após esse cenário. Veja, então Davi fez seu juramento a Saul. Olha, não vou matar sua família. Ponto. E este Saul voltou para casa. Porém, veja bem, Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Irmãos, não tem necessidade de fortaleza depois que o rei se arrepende. Não tem. A caçada deveria ter acabado, mas não acabou. A gente sabe que ali eles vão dar uma pequena trégua. No próximo capítulo, Davi vai ter o evento, né, dele com Nabal. E logo após isso, no capítulo 26, Saul é informado de novo do paradeiro de Davi. E Saul sai novamente à procura para caçar e matar Davi novamente. Ou seja, Saul não se arrependeu. Isso é fato, infelizmente. Mas então, depois de observar esse texto, a gente então consegue identificar quais foram as 3 tentações de Davi e como que ele conseguiu vencer cada uma delas. Vamos lá, primeiro lugar. Primeira tentação é a tentação de ouvir a voz errada. Quando a gente está no deserto, irmãos, esse é o primeiro desafio, é o primeiro problema. Eu preciso gastar um tempinho aqui, porque isso é muito importante. A tentação de ouvir a voz errada. Davi já se provou um homem que consulta o Senhor. Em pregações anteriores aqui nós ouvimos isso, como que lá no episódio de Keila, no capítulo 23, Davi 3 vezes vai consultar o Senhor. Eu tenho que ir para Keila? Sim. Eu tenho que ficar aqui? Não. Eu preciso sair daqui? Não. Então ele vai consultando o Senhor por 3 vezes, 3 ocasiões. No meio das 3 vezes, lembra que eu falei para você? Você tem que ficar atento a essas coisas. Os soldados de Davi dão um conselho para ele. E ele escuta o conselho, claro. O soldado diz assim: Davi, a gente está em Judá e a gente já está morrendo de medo. Imagina se a gente for para Keila, uma cidade cercada. A gente vai ter um inimigo na frente e outro atrás. Esse é o conselho, prudente até, do ponto de vista militar, coerente. Mas a pergunta é, Davi acolheu esse conselho? Davi até escutou, mas Davi, pela segunda vez ali, tinha consultado a primeira. Pela segunda vez, Davi volta a consultar o Senhor. E o Senhor fala, vai lá, porque eu estou entregando os seus inimigos em suas mãos. O que Davi faz? Davi ouve a voz do Senhor e não a voz dos seus soldados. A mesma coisa, irmãos, muito parecido, acontece nesse texto, nesse exato texto. Davi ouve o conselho dos soldados, tem a oportunidade de acabar, encerrar com a história, mas o texto diz, agora de uma forma um pouco diferente, né? Ali foi o Senhor que falou com ele, ele consultou o Senhor, mas aqui um pouquinho diferente. O coração de Davi foi ferido. Irmãos, aqui a gente tem um negócio talvez para você um pouco estranho, que eu vou falar aqui, mas eu quero sua atenção agora. Veja bem. Eu sei que parece estranho dizer, né? Ouça seu coração. Hoje o pastor ficou doido, né? O pastor tá bom hoje não. Isso é exatamente o que os livros de autoajuda, né? Enfim, os teólogos aí da prosperidade diriam para você. Ouça o seu coração. Aí alguém, né, bem esperto diria assim, não, pastor, mas Jeremias 17:9 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Eu não vou chamar de doutrina do coração, mas eu acho que você não entendeu tudo acerca do coração. Primeira coisa, de que coração Jeremias está falando aqui? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Irmãos, deixa eu dizer isso. Presta atenção. Nem todo coração é enganoso o tempo todo e em todos os momentos. Nem todas as vezes o seu coração mente para você. E nem todas as pessoas possuem um coração enganoso. Eu vou provar isso para você. A gente leu Jeremias 17:9. Se você retroceder alguns versos, verso 5, está escrito assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, em primeiro lugar, claramente aqui, o coração do homem que é enganoso é o coração que está longe de Deus.
É o coração que deliberadamente não faz a vontade de Deus. Pelo contrário, ao invés de confiar em Deus, confia nos homens. Isso está claro, muito claro. Então vejamos aqui, talvez uma doutrina correta sobre o coração do crente. Veja bem, você tem que diferenciar o coração do ímpio para o coração do crente. Eu vou mostrar para você como o coração do crente funciona. Primeiro, sim, o coração é a fonte de todos os males. O Senhor Jesus disse isso. Por exemplo, Marcos 7, a partir do verso 20. É do coração que procede os homicídios, os adultérios, todas as coisas ruins vêm de dentro e não de fora. O homem não é contaminado pelo que sai, pelo que entra, mas pelo que sai. Por quê? Porque o seu coração é uma fonte de males. Mas veja, irmãos, a Escritura também diz em Provérbios 4, 23, que de tudo que você deve guardar, o que está escrito lá? Guarda o seu coração. Por quê? Porque ele o melhor dele são as fontes da vida. Então, do seu coração não procede apenas os males, mas também vida, também coisas boas. Veja bem, segundo lugar, o cristão, diferente do ímpio, recebeu um novo coração. Eu gastaria aqui um tempo enorme para explicar isso, mas eu sei que você já sabe. Né? Então, quando você fala, não, pastor, eu não posso ouvir meu coração, eu não posso segui-lo, o meu coração é enganoso. Calma, calma. Você não está totalmente certo. Por quê? Porque você recebeu um novo coração. Você lembra disso? Por exemplo, Ezequiel 36, 26. Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Em Salmo 51, 10, o próprio Davi, após o seu grande pecado, aí sim, num testemunho de arrependimento claro e genuíno, ele diz assim, dai-me um coração puro. E mais, para fechar, Mateus 5,8, uma das bem-aventuranças é bem-aventurado aqueles que têm o quê? O coração puro. Então, irmãos, o nosso coração, você precisa admitir, ele é um pouquinho diferente. Ou melhor, muito diferente. Terceiro lugar, o coração do crente está em conformidade com a lei do Senhor. 2 textos rápidos para você entender isso. Salmo, e aí Davi, né? Salmo 40, verso 8. Olha o que Davi disse. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. E aí o salmista, né, no Salmo 119, 11, aquele texto famoso, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quando a gente fala que o coração de Davi foi ferido quando ele pensou em tomar uma atitude errada, a gente não está dizendo, irmãos, que o coração é uma bússola independente de Deus. Pelo contrário, o nosso coração é o lugar da habitação do nosso Deus. É isso que a gente está dizendo. O nosso coração, que foi regenerado, agora ele é habitado pelo próprio Deus, juntamente com a lei de Deus. E aí, como Davi disse, então por isso eu tenho prazer em cumprir a lei de Deus. Por quê? Porque ela habita em meu coração. Em último lugar, foi exatamente o que Paulo disse em Colossenses 3,15. Costa citou o 3,16, um versículo anterior, né? De que a paz de Cristo, ela é o árbitro do nosso coração. Veja, irmãos, a paz de Cristo. Então, em outras palavras, não é o teu coração sozinho que vai te guiar, mas é o que Cristo, ou de Cristo que habita em seu coração, que vai conduzir a tua vida. Então, para fechar, irmãos, em outras palavras, o que acontece com Davi ali, naquele momento, e ele é guiado pelo seu coração, sim, mas ele é guiado pelo Deus que habita em nossos corações. Lembra, o coração que está longe do Senhor, esse coração é enganoso. Mas o que acontece com o coração que está perto do Senhor? Ele tem prazer em cumprir os mandamentos. É exatamente isso. Então a pergunta é, como vencer a tentação de ouvir a voz errada? Antes disso, veja, ouça com atenção, não pode rir não, tá, irmãos? Ouça isso. O ministério da igreja adverte, o novo coração precisa de doses diárias da palavra do Senhor, para continuar apontando para a direção correta. E se persistirem nos sintomas, procure o médico de almas para consertar o seu coração. Veja, se o seu coração continuar te enganando, a gente só tem 2 opções. Presta atenção. Ou é porque você precisa ainda de um novo coração, ou é porque você precisa alimentá-lo cada dia mais com a palavra do Senhor. Amém? Vamos seguir. Segundo lugar, segunda tentação.
a tentação de agir errado para fazer a coisa certa. Davi está com seu inimigo vulnerável e Davi tem a chance de acabar com tudo. Só que se Davi fizesse isso, sabe o que aconteceria aqui? Davi se tornaria inimigo com ele. Irmãos, isso aqui é um perigo terrível, sobretudo para nós ainda nos dias atuais. Veja bem, toda vez que lidamos com ímpios, a gente precisa tomar cuidado, para na hora que for lidar com ímpio, não agir impiamente. Lidamos com pecadores, mas não podemos agir de forma pecadora. Lidamos com nossos inimigos, mas não podemos agir como inimigos com eles. Por que isso é importante? Lembra que eu falei? Por causa do próximo texto. Aqui Davi lida com seu inimigo, mas ele não se torna inimigo como Saul. Ele não se assemelha a Saul para então derrotar Saul. Porque, pense bem, o que Saul faria nesse momento, se fosse o contrário? O que ele faria? Ele mandou exterminar mais de 80 sacerdotes de uma só vez. Matou mulheres e crianças só por causa do seu próprio capricho. O que ele teria feito com Davi? Ele teria matado Davi sem hesitar. Mas Davi não pode ser como Saul. Por quê? Lembra? Porque ele é melhor do que Saul. Porque o coração de Davi não segue seus interesses. Ele é um coração segundo o coração de Deus. E aí, irmãos, veja bem. No próximo capítulo, no evento de Davi e Nabal, né, já dando um spoiler aqui, né, Nabal significa em hebraico tolo. E essa é a lição que lá, infelizmente, Davi não vai cumprir muito bem. Porque quando Davi lida com seu inimigo, ele não se torna inimigo. Mas quando Davi lida com tolo, ele age como tolo. Então, por isso é importante aqui. Veja bem, grava isso, porque nas próximas sessões, nos próximos sermões, você vai entender isso muito bem. E esse é o risco que nós corremos todas as vezes. Irmãos, para explicar, né, claramente por que Davi não matou Saul, só para você entender muito bem, é porque, em primeiro lugar, lembra, a lei do Senhor está no coração de Davi. Davi conhecia a lei, Davi conhecia os mandamentos, e ele não pode se apartar dessa lei. E em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, preste atenção nisso, a Bíblia, Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo, manda ou ordena que façamos justiça com as próprias mãos, ou pior, que nos vinguemos dos nossos inimigos. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. Eu vou citar só um texto para você, que é Levítico 19:18, de onde acredita-se que Jesus tirou, né, a sua base, tá, para toda a sua doutrina sobre o amor ao próximo, toda a sua doutrina sobre amar os inimigos, sobre dar a outra face, enfim, sobre não resistir os perversos. Toda essa doutrina de Cristo, né, não foi uma invenção, uma inovação, pelo contrário, foi uma exegese de Levítico 19:18, que diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E essa doutrina maravilhosa vai ser ampliada por Paulo em Romanos 12:19-21. Eu vou ler o texto porque a gente passou por ele há poucos dias, mas é exatamente o que Davi cumpriu. Foi exatamente o que Davi fez. Veja só o que Paulo vai dizer. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Deuteronômio 32, né? Diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Foi exatamente o que Davi fez. Então, para fechar esse ponto, Davi não apenas está fazendo a coisa certa. Davi não apenas deixou de matar Saul quando ele poderia fazê-lo. Davi está tentando redimir Saul. Não sei se você entendeu isso. Davi prova para ele: eu não sou teu inimigo. Por favor, se arrependa do mal que você tem feito contra mim. Davi tenta uma reaproximação. A prova disso é que ele chama Saul de pai. Ele reconhece a autoridade de Saul, mesmo sabendo que o seu reino já foi destituído por Deus. Mas ele faz isso porque ainda tem esperanças de salvar a vida de Saul. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas a atitude de Davi foi a mais correta possível. Aqui, irmãos, a gente aprende o quê? A tentação de fazer, ou melhor, de agir errado para fazer a coisa certa,
ainda é uma tentação que nos vem nos dias atuais. Ainda nos vem. É o famoso, o fim justificam os meios. Nós temos que alcançar tais objetivos, nós temos que ajudar pessoas, nós temos que fazer tantas coisas, mas infelizmente o caminho para que essas coisas sejam feitas, esses objetivos sejam atingidos, não são coisas corretas. E infelizmente naquele momento, no deserto, no meio da dor, do sofrimento, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: faça isso, porque pelo menos no final alguém vai se beneficiar com essa coisa. E a gente tem aprendido, né, sobretudo com o grupo dos homens, que a ética cristã não é uma ética de finalidade, ou seja, o fim justifica os meios, mas é uma ética do dever. Não é o resultado que vai dizer como eu devo agir, mas é como eu vou agir que vai dizer qual será o resultado. Em outras palavras, irmãos, nem sempre quando alguém morre é porque ela fez a coisa errada. Tomei como exemplo João Batista, tome como exemplo o Senhor Jesus, os próprios apóstolos. A maioria deles, ou melhor, quase todos eles, morreram no final. Porque fizeram a coisa errada? Não, ao contrário, porque fizeram a coisa certa, mas infelizmente morreram. Então, a pergunta é: como vencer essa dura tentação? Essa tentação se vence de maneira prática. Precisamos conhecer, mas também praticar a palavra de Deus. E independente do resultado, fazer a coisa certa. Não pense nos riscos, pense apenas em ser fiel. Sabe como é que Davi venceu o deserto dos seus dias? Simplesmente sendo fiel, irmão. Às vezes, deixa eu te dizer isso, você só vai precisar ser fiel. O problema vai se levantar, a vergonha vai estar rondando você, e você sabe que se você for fiel, você vai ser envergonhado. Você sabe que você pode contar uma mentirinha, né, para poder sair por cima da carne seca, digamos assim. Você sabe que você pode, talvez, sair bem daquela situação, mas você sabe que aquilo é errado. Então faça aquilo que é certo, porque assim mandou o nosso Senhor. Terceiro e último lugar para a gente encerrar hoje. Terceira e última tentação, que tem a ver, como eu disse, com a tentação do Cristo, é a tentação de pular o processo. A tentação de pular o processo. Aqui, Tim Chester vai assemelhar a situação de Davi como alguém que está assistindo uma série de TV, um filme, e está com o controle de remoto nas mãos. Isso aí a gente sabe bem, né? Está com o controle remoto nas mãos. Imagina que você está assistindo e aparece uma propaganda. O que você faz? Você pula a propaganda. Ou então aparece alguma cena indecente, alguma coisa que você sinta a necessidade de avançar. O que você vai fazer? Você vai apertar o botãozinho de avançar. Tim Chester compara isso a exatamente a situação de Davi nesse momento. Veja o que ele diz. Naquela caverna, Davi teve a oportunidade de pular sua vida de sofrimento para chegar ao trono. Mas esse não é o caminho de Deus. Não era o plano de Deus. Portanto, não era o dele. Davi teve a chance, como eu disse, ele ia acabar com tudo. O trono estava ali diante dele. O deserto acabaria ali. Ele não precisaria passar mais 1 ano, 2 anos no deserto. Acabou. A vitória, o dia da vitória. Mas não é isso que Davi faz. Davi enfrenta os seus problemas. De novo, ele tenta ainda resgatar o coração do rei, mas ainda terá muito sofrimento. Muita coisa ainda vai acontecer. Para a gente caminhar para o final, quando se fala de processo, irmãos, a gente tem um problema. Porque, via de regra, nós não gostamos de processo. Eu tenho falado aqui, olha, deserto, irmãos, deserto. E como eu disse semana retrasada, né? Ninguém ora para que Deus mande um deserto. A gente ora para que Deus mande a bênção, ou as bênçãos, ou aquilo que a gente tanto busca. Só que a gente não sabe que para alcançar algumas coisas, a gente tem que passar pelo processo. E nós somos uma geração que não gostamos de processos. A gente gosta de coisa rápida, de coisa pronta, de coisa que não dá muito trabalho, né? Enfim, áudio de mais de 3 minutos a gente não escuta mais. Né? A gente já chama de podcast, não é isso? Tem gente que me manda os podcasts aí, mas eu ouço, não tem problema com isso não. Tá? Vídeo, então, pregações. Né? Pregações, irmãos, na internet duram 60 minutos, um pouco mais de 1 hora. E você senta ali para ouvir as pregações, porque você considera aquilo importante. Mas para a maioria das pessoas, o problema está no processo.
Como seria bom se a gente já nascesse sabendo, se a gente já tivesse toda a maturidade na cabeça. Hoje eu tenho 32, vou fazer 33 anos agora há pouco. Como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Quantos erros eu não teria evitado, quantas coisas eu não teria feito. Só que eu esqueço que eu sou o que sou hoje por causa do processo que Deus me colocou. Você entende? Hoje eu encaro o sofrimento com outros olhos. Hoje a minha carne foi experimentada pela dor. Então eu sei um pouco mais como lidar com esses momentos. Mas eu não saberia se eu não tivesse passado por alguns desertos na minha vida. Então, irmãos, quando a gente olha para essa situação e a gente lembra que dá para pular o processo, em algum momento isso vai ser ofertado para você, porque isso foi ofertado para o Cristo também. Lembra disso? Olha, eu vou dar a mesma coisa que você veio buscar, só que não com dor, não com sofrimento. Irmãos, toda vez que o caminho for muito fácil, desconfia disso. Toda vez que aparecer um palhaço na internet, na tela do teu aparelho digital, dizendo assim, eu vou te ensinar as 3 leis da atração e coisas do tipo, dizendo assim, você vai destravar tudo na sua vida, desconfie desse tipo de porcaria, desculpa a expressão. Desconfie disso. Porque o caminho da glória passa pela cruz. E se com Cristo foi assim, com você não será diferente. Não será. Porque se perseguiram a Ele, perseguirão a vocês também. Não é, irmãos, uma teologia do sofrimento. Não é. Não é que eu desejo dor para você, e nem deserto. Mas é que você vai passar por lá. Porque, em primeiro lugar, o processo é necessário. E a culpa é sua, a culpa é minha também. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, Deus podia ter outro método para nos ensinar. O problema é que você não aprenderia. Por causa do pecado, irmãos, nos tornamos duros de ouvir as coisas. Eu estou falando aqui, provavelmente tem gente aqui que não está nem aí porque eu estou falando. E não estou atacando você não, isso é normal. Mas no dia que você chegar lá, ou no dia mal se apresentar a você, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Espero que você lembre. Espero que você use isso. Sabe por quê? Todo mundo olha para o sofrimento de Jó, né? Vê Jó perdendo todos os bens, perdendo toda a sua riqueza, pior, perdendo a sua própria família. Todos os filhos dele morreram. Todos eles. Só que a gente se esquece que no capítulo 1, Jó está acordando cedinho pela manhã para orar e sacrificar ao Senhor pelos seus filhos. Todos os dias. Para você isso não pode fazer diferença, mas para Jó fez. Jó não era esse coração longe de Deus. Jó era um coração perto de Deus. E mesmo assim, Jó vai falhar, Jó vai murmurar, Jó vai errar em muitos momentos. Mas no final de tudo, ele vai poder dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Irmãos, a gente precisa do processo. E nesse processo, a gente precisa ser fiel. Mas eu termino com uma palavra de esperança para você. Como vencer a tentação de pular o processo? Basta esperar e confiar no Senhor. Não tem outro segredo, porque no final ele tem provisão e abundância para nós. Veja o que aconteceu com o nosso Cristo. Mateus capítulo 4, verso 11, encerra a tentação de Jesus de uma forma sublime. Veja, então o diabo o deixou. Não é só, irmãos, que a tentação parou. Não é só que cessou o problema de Cristo. O diabo foi embora, né? Foi repreendido. Não. Veja. E anjos vieram e o serviram. Irmãos, como isso é precioso. Os anjos viraram garçons. Eles viraram ministros, como de fato são. Vieram até Cristo numa comitiva angelical. Arrumaram uma mesa. Estou aqui imaginando, mas arrumaram uma mesa e serviram o Senhor com provisão e abundância. Porque é isso que o Senhor tem reservado para nós. Não se esqueça, o caminho da glória passa pela cruz. Não tem outro jeito. Amém? Vamos orar. O Senhor coloca essa palavra no teu coração. Que você guarde isso como uma munição especial que você guarda para usar no momento certo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa simples palavra e reflexão. Nesse domingo tão especial, Senhor, que é o domingo de Páscoa, o domingo da vitória, o domingo do sorriso, o domingo da alegria, Senhor. Mas a gente não pode esquecer que o domingo da nossa esperança foi precedido da sexta-feira de trevas
e do sábado do silêncio. A gente não pode esquecer isso. Que antes do Senhor aparecer glorioso, o Senhor se mostrou machucado e ferido na cruz do Calvário. E esse, Senhor, é o caminho para nós também. Talvez estejamos falando com pessoas aqui, Senhor, que estão nesse exato momento passando por algum tipo de deserto. Algum sofrimento, Senhor, seja na família, seja na área financeira, seja em qualquer outra parte das nossas vidas, que nos atinge, Senhor, diretamente. Talvez essas pessoas estejam passando por alguma enfermidade, alguma luta, Senhor, na área física, ou talvez até na área espiritual. Um desânimo que não passa, uma manhã que não chega, uma noite que não acaba, Senhor. Um desespero que não vai embora, uma ansiedade que não é saciada. Talvez seja um deserto, Senhor. E nesse deserto as tentações virão. Como que não bastasse o sofrimento, a escassez, as tentações vêm. E a pior delas é essa, pular o processo. Ah, Senhor, coloca em nossos corações a perseverança, a paciência, o domínio próprio. E mais, Senhor, a fé inabalável em nós. Para que possamos dizer, Senhor, como disse o salmista, eu vou esperar pelo Senhor até que Ele venha. Como disse o profeta, eu vou esperar pelo Senhor como as sentinelas esperam pelo amanhecer. Ah, Senhor, coloca em nós essa fé inabalável e tem misericórdia de nós. Dai-nos, Senhor, hoje um dia abençoado na Tua presença e que possamos nos lembrar, como todos os domingos, esse é o dia da feira da alma, Senhor. É o dia de termos uma audiência contigo, é o dia de alimentarmos o nosso coração de maneira especial contigo, Senhor. E à noite, Senhor, estaremos novamente aqui para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar a Páscoa cristã, que celebra, acima de tudo, a ressurreição do nosso Salvador. Então, Senhor, traga-nos aqui em paz, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Fica conosco. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos.